Senhores telespectadores, o nosso passeio de hoje é até Monforte. Monforte é um concelho no Alto Alentejo, muito no interior, fica rodeado por uma série de outros concelhos, todos com muito interesse. À volta de Monforte ficam os concelhos de Arrões, de Porto Alegre, de Fronteira, de Elvas, de Borba, de Estremoz, de Alter do Chão, tudo zonas monumentais. E aqui, este concelho de Monforte também tem muito que ver, É claro, é um concelho extenso. Este concelho tem 420 km², portanto, é um concelho grande. A população, essa é que é muito pequena. Isto tem 3.700 habitantes. 3.700 habitantes com 400 e tal quilómetros dá uma média de cerca de 9 pessoas por quilómetro quadrado, o que realmente é uma média muito baixa. O topónimo Monforte quase não precisa de explicação. Claro que Monforte, isto vem de um monte forte. Forte, provavelmente porque fortificado. Só que não sabemos fortificado por quem. Fortificado numa fase pré-histórica, fortificado pelos romanos, não o sabemos, porque realmente as sondagens que têm sido feitas aqui na vila ainda não deixaram chegar a uma conclusão. É certo que aqui todo este Alto Alentejo, quando realmente se dá a reconquista e a guerra dos cristãos contra os mouros e dos mouros contra os cristãos, estas regiões foram terrivelmente sacrificadas e muitas terras desapareceram ou ficaram reduzidas assim, semidesertos, com um casal ou outro a viver entre ruínas. Isto volta a ser uma terra civilizada, com o seu foral, quando o nosso rei Dom Afonso III, o tal rei de quem eu gosto muito, Dom Afonso III, o bolonhês, no ano de 1257, reparem, estamos no meado do século XIII, dá um foral a Monforte. Um foral com muitas garantias. A leitura do foral mostra logo que ele tinha a preocupação de atrair população para aqui. Depois, entre ele e o filho, que é o Dom Dinis, é construída uma grande muralha, torres, um castelo. A gente sabe como era esse castelo, porque vem no livro do Duarte das Armas. Um belo castelo, e a população começa a crescer rapidamente. Isto no século XIV. De tal maneira que isto começa por ter uma freguesia, é a freguesia que fica dentro dos muros do castelo. A seguir tem duas freguesias, já tem São Pedro. Depois tem 3 freguesias, já tem Santa Madalena, e eu estou-lhes a falar exatamente no que resta da igreja profanada de Santa Maria Madalena. É porque depois este processo de crescimento desce e passou também a ter só depois 2 freguesias, depois só uma freguesia, que é o que agora tem, e os outros edifícios religiosos, olhem, ou caíram em ruínas, ou estão a cair, ou foram utilizados com outros fins. Este é um pequeno núcleo museológico e mostra-nos aqui uma parte da riqueza arqueológica que tem aparecido aqui no concelho de Monforte. Eu estou-lhes a falar precisamente diante de uma réplica, isto é uma réplica, não é o original, de um mosaico que apareceu a 5 km daqui, numa vila romana, a vila da Torre da Palma. Representa as 9 musas. Elas estão representadas, quanto a mim, de uma forma um pouco tosca. Isto já é uma latinidade assim a pender um bocado para
para a barbárie, já não é cultura latina de primeiro plano, mas ainda representa as 9 musas, as inspiradoras das 9 artes. Está aqui uma réplica, porque o original foi levado em 1940, quando exploraram o monumento, foi levado para Lisboa. E lá está lá no Museu Arqueológico Nacional, em Belém. Eu acho que agora até está exposto. Portanto, quem quiser ver o original desta peça, pode agora ir a Belém. Bom, está exposto agora, porque durante os últimos 20 anos esteve lá arrecadado nas reservas. E isto levanta um problema que eu já tenho posto mais de uma vez. É se os tesouros arqueológicos de cada localidade não deveriam regressar às suas próprias localidades, claro que, desde que houvesse garantias de que estavam em segurança. Isto só por si podia constituir uma grande atração. Muita gente vinha aqui para os ver. E eu acho que esta terra de Monforte bem precisada está de atrações. A Vila Romana da Torre da Palma foi descoberta por acaso em 1947. Bom, foi um lavrador, o ferro dourado tocou numa pedra, foi-se ver o que era e encontraram-se realmente os vestígios de construções romanas. Vieram os arqueólogos, levantaram a terra e encontraram uma das vilas mais belas que até hoje se encontraram no nosso país. Eu estou-lhes a falar aqui à entrada do peristilo. O peristilo era uma espécie de jardim que estava no centro da casa. As casas romanas eram um quadrado que dava para um jardim. Esse quadrado tinha telhados e as águas vazavam todas para aquele tanque que estão ali a ver. Aquilo chamava-se in pluvium, quer dizer, o sítio para onde vão as águas, e portanto tinha um lago. E à volta aqui do peristilo, isto era o peristilo, havia entradas para as várias divisões da casa, umas maiores, outras mais pequenas. Ora bem, essas divisões estavam todas com o chão coberto com mosaicos. Como veem, aqui esta parte do peristilo também tem mosaicos. Aquela que rodeia o in pluvium não tem porque aquilo era jardim. Era um jardinzinho à volta do tanque. Aqui é que já as pessoas passeavam e dentro de cada um dos quartos havia mosaicos. A Câmara Municipal mandou fazer as estampas dos mosaicos da Vila Lusitano-Romana da Torre da Palma, em Monforte. É uma coleção de estampas de grande interesse, porque hoje as estampas já cá não estão, como lhes disse, as estampas hoje estão no Museu de Belém. Mas havia, por exemplo, aí uma divisão que estava decorada com os cavalos. É muito curioso que estes cavalos são do tipo do cavalo lusitano. Quer dizer, havia aqui uma ganadaria onde se criavam cavalos. Havia muitos outros temas, mas talvez a mais interessante de todas seja esta. Isto representa o triunfo de Baco. Vêem-se as bacantes, aqui os companheiros de Baco, todos eles coroados por cachos de uvas, e portanto isto representa o triunfo da divindade que para os romanos representava a orgia, a embriaguez, a alegria de viver. Eu acho muito curioso que tenham vindo aqui para a Lusitânia fazer no interior de uma vila
esta glorificação do triunfo do Baco. O triunfo do Baco, na cultura grega, foi sempre representado um sinal negativo. Não é Baco quem deve triunfar, é Minerva, é a razão. Isto tem sido escavado nos últimos 17 ou 18 anos. Quem está a proceder à escavação são os arqueólogos de uma universidade norte-americana. Vêm em maio, estão aqui um mês ou dois, contratam gente aqui destas aldeias, umas dezenas de trabalhadores, pagam muito bem, e, portanto, nada a dizer a isso. Acho muito bem que eles não têm lá nada desta altura. Como sabem, quando aqui havia romanos, eles só tinham índios, e, portanto, vêm aqui escavar os vestígios de uma civilização da qual têm, e justamente, inveja. O que já não acho bem é que eles não tenham publicado anualmente o resultado das suas explorações. Durante 17 anos escavaram, encontraram, acharam e nunca publicaram o relatório. Bom, talvez por isso, não sei, mas sei que agora as explorações estão suspensas e acho bem que estejam. Realmente a investigação e a ciência tem que ser obra de todos os cientistas do mundo. Para a ciência não há fronteira. O que há é contas a prestar, é dizer o que se encontrou. Porque assim como estamos, reparem, eu estou aqui a dizer-lhes o que se sabe desta vila lusitano-romana e nem sequer lhes posso dizer se isto é do século I depois de Cristo ou se do século II depois de Cristo. Porque quem sabe isso são os professores americanos e ainda não nos o disseram. Aquela vila romana tinha um caráter de verdadeiro palácio. Eram muito numerosas as vilas aqui no Alentejo, mas aquela tinha um luxo, um esplendor que poucas possuíam. Em todo caso, e ainda não sabemos porquê, aí pelo século V, quer dizer, pelos anos 400 depois de Cristo, a vila foi abandonada e começou a ser destruída. Destruída por invasões de bárbaros, destruída por bandos errantes quando aluiu toda a autoridade do Estado romano, não o sabemos. O que sabemos, não há dúvida nenhuma, é que pela mesma altura e a pouco mais de 100 metros da vila começou a ser construída uma basílica cristã. A basílica cujas ruínas estão na nossa frente, também abandonadas, provavelmente incluiu muitos materiais trazidos da vila em ruínas. Bom, mas essa basílica cristã também desapareceu. Desapareceu, não sabemos como. O que continuou sempre a dar pão foram estas searas. E os homens nunca se afastaram muito das terras que dão pão. Por isso, instalou-se aqui um monte alentejano. Eu estou agora a falar-lhes aqui junto ao portão do atual Monte Alentejano da Torre da Palma. Foram eles que durante muito tempo, exploraram todas estas herdades. O edifício que se vê ao fundo, com uma torre e com um palacete lateral, é uma versão do século XIX, mas antes do século XIX há de ter havido ali outros, século XVIII, XVII, XVI. Eu penso que a Torre da Palma e todo este magnífico solo continuou a ser explorado logo que foi fundada a vila de Monforte por Dom Afonso III. Só que hoje também este monte está a cair em ruínas. Hoje quem manda aqui, quem senão vai embora, são aquelas cegonhas que vêem no alto das chaminés. A seguir ao 25 de Abril
estabeleceu-se aqui a sede de uma cooperativa, a Cooperativa de Palma, mas a cooperativa também foi extinta e hoje acho que o assunto anda nos tribunais e, entretanto, isto acaba por cair de todo. E é pena porque aqui é que ficava bem um grande estabelecimento turístico para visitar as ruínas da Vila Romana, para visitar as ruínas da Basílica Paleocristã, para explicar toda a história desta região, inclusivamente, porque não, eu sei que isto que vou dizer vai parecer um disparate enorme, enorme. Eu acho que aquela vila poderia ser reconstruída. Hoje os arqueólogos dispõem de dados que permitem a reconstrução até ao ínfimo pormenor. Aliás, isso já foi tentado em Conímbriga. Refazer a vila, refazer a vida romana, refazer ali comida romana, leitos romanos, um lar romano, um jardim romano, todo o implúvio, e anunciar no mundo: venha a Monforte para compreender os romanos. É claro que isto é um exagero, eu sei que estou a exagerar, mas este exagero é-me sugerido também pelo exagero do abandono a que está a chegar este pedaço de Portugal. Muitos dos senhores telespectadores já perceberam, a pessoa que está junto de mim é o cavaleiro João Moura. João Moura é uma das figuras mais conhecidas e mais célebres do toureio português. Célebre em Portugal, em Espanha, no México, em França, na Colômbia, em todo o mundo do toureio. Quando se pensa num cavaleiro português, apontam logo para o João Moura. Por isso, até em filmes em que é preciso pôr um cavaleiro, assim um cavaleiro muito elegante, cravar a sua farpa no touro, o contrato é com o João Moura que se faz. Ele deu-me o prazer de receber aqui na sua casa, estou a falar na casa em que ele reside, porque ele nasceu em Monforte. Pode parecer que esta apresentação do cavaleiro João Moura não vem na linha do que lhe estava a dizer, mas eu penso exatamente o contrário. É que a história de Monforte é uma história de uma praça militar, uma praça na fronteira. Concretamente, era um grande quartel de cavalaria. Sabemos por vários documentos que dentro daquelas muralhas havia 300 cavalos. Não sei quantos eram os cavaleiros, mas eram os esquadrões que nós usamos na Guerra da Restauração. E eu acho que é daí que vem esta vocação de Monforte para as cotelarias. Aqui em Monforte há a cotelaria do João de Moura. Ele tem mais de 50 cavalos. 20 são para o seu uso, são realmente para as touradas que faz. Há muita gente que julga que um cavaleiro tem um cavalinho, isso é um disparate. Ele mantém 20 cavalos e 20 da melhor qualidade para o toureio. Os outros são para vender, para criar, para manter, e exporta cavalos para Espanha, para França, para muitos países do mundo. Ele tem uma cotelaria, mas aqui no concelho há a cotelaria dos Sommers, há a cotelaria do Paulo Caetano, há a cotelaria do Ramon Tavares. Não sei se estou a omitir alguma, se estou, não é por querer, e isto representa centenas de cavalos. Aqui está como de uma raiz antiga, pode resultar uma riqueza presente. Das principais riquezas naturais da região é o granito.
porque não é um granito qualquer, é um granito cor-de-rosa, que tem realmente uma utilidade decorativa extraordinária. Claro que não é assim em bruto, e aqui o que se faz é arrancar a pedra e vender a pedra em bruto, os outros que a trabalhem. Quando a gente vende o produto em bruto, o que fica para nós é o buraco, como vêem. Quando, pelo contrário, se vende o produto trabalhado, o que fica para nós é a riqueza dependente do trabalho. Bom, mas aqui, por agora, ninguém trabalha a pedra. Outra curiosidade de Monforte é o rafeiro alentejano. É aqui o centro de preservação da raça. Como veem, é um animal lindíssimo. Eu aliás, tenho um e devo-lhes dizer que é um dos melhores amigos que uma pessoa pode ter. Uma das freguesias do concelho é Vila. Vila porque também foi cabeça de concelho durante muitos séculos. É Assumar. E Assumar tem uma história curiosa. Estou-lhes a falar diante da igreja de Assumar, veem o pórtico gótico e, se repararem bem, daquele lado tem cravada uma pequena placa e em cima uma espada. Aquela espada é apenas uma espada simbólica, foi ali posta em 1970, quando fazia 600 anos que Nuno Álvares Pereira tinha nascido. Bom, mas é claro, foi bastante, apesar de lá estar a placa a explicar isso mesmo, foi o bastante para nascer uma lenda. Aquela é a espada de Nuno Álvares. Claro que não é, é uma espada votiva e simbólica. De qualquer maneira, isto ajuda-nos a compreender a história do concelho. Todas estas regiões aqui no Alto Alentejo foram dadas a Nuno Álvares Pereira depois da guerra que tivemos com os castelhanos. O rei deu-lhe tudo isto e veio a entrar na Casa de Bragança. Portanto, isto era uma vasta região feudal que se foi dividindo em enormes frações e essa é a origem da grande propriedade que ainda hoje caracteriza todo este concelho de Monforte. Esta é Vaiamonte, uma aldeia tranquila no meio de grandes herdades e grandes rebanhos. Foi muito propositadamente que eu escolhi este lugar para dizer as últimas frases deste programa sobre Monforte. O lugar pode muita gente nem o achar bonito, assim, cheio de obras como agora está. Bom, mas é um lugar que marca de uma forma extremamente frisante a evolução histórica desta vila. Quem passa na estrada que vai de Estremoz para Castelo Branco fica admirado porque à beira da estrada vê 3 igrejas. Estão ali 3 igrejas, sem uma só casa, 3 igrejas. Eu passei tanta vez, não percebia porque eram aquelas igrejas. Bom, a explicação é a seguinte. Este largo é o Rocio de Monforte. Rocio quer dizer o terreno popular, o terreno onde se vendia o gado, o terreno onde se fazia a feira, o terreno onde durante muito tempo se trocavam os produtos da Beira, do Douro, do Minho, aqui
pelos produtos alentejanos. E passavam, estou a ver a ponte, está ali uma ponte que chamam romana, é possível que tivesse sido romana, agora aquela ponte é tipicamente de perfil medieval, mas durante séculos e séculos passaram ali os mercadores que vinham a vender os produtos do norte aqui às gentes do sul e faziam-no aqui neste rocio. Depois, agradecidos pelos negócios que tinham feito, mandaram construir uma capela. É a que estão a ver, é a capela da Senhora da Conceição, uma capela ainda com ameias, uma capela entre os séculos XV e XVI. Bom, a capela fez-se velha, a devoção também envelhece, também tem cabelos brancos, e quando chegou ao século XVII, XVIII, há muito dinheiro que vem do Brasil, mandam fazer outra capela. É a capela de São João Batista. E depois chega ao século XIX. No século XIX já não há dinheiro para fazer capelas. Simplesmente toda esta região ficou nas mãos dos grandes proprietários, dos latifundiários, das herdades com muitas centenas de hectares. E os latifundiários mandam fazer uma terceira capela. Havia ali um pequeno calvário, um calvário que era uma cruz, pouco mais. Em vez do calvário, mandaram fazer aquela bela igreja que agora se vê. São, portanto, 3 marcos da história. Século XV, XVI, século XVII, XVIII, século XIX e o futuro. Bom, o futuro também o estão a ver. Reparem, tudo aqui na minha frente são obras. Andam máquinas, estão a fazer terreiros. Este é o arranjo paisagístico do Rocio de Monforte. É o último monumento. Já não é uma ermida, é uma espécie de oração, uma espécie de prece para que o turismo chegue aqui e para que o turismo possa salvar Monforte.